Estamos de volta aqui com o seu TV Com Tudo Mais. Chegamos ao quarto bloco do programa para falar sobre saúde. Eu recebo a Daniela Rebelato, fisioterapeuta. Tudo bem? Bem-vinda. Também Gregório Ferreira Neto. Tudo bem, Gregório? Vamos falar sobre osteopatia pediátrica. É uma especialidade que trata disfunções nos bebês, nas crianças, Gregório? Exatamente. A osteopatia pediátrica, assim como a osteopatia, ela busca tratar as causas das patologias, das disfunções. No caso da pediátrica, a gente trabalha com crianças, desde bebê recém-nascido até crianças de 10, 12 anos de idade. Mas que tipo de disfunções? São diversas. A ideia é tentar equilibrar o máximo possível o corpo dessa criança para que a gente consiga eliminar algumas disfunções, como, por exemplo, a criança que tem refluxo, crianças que têm otites ou até mesmo déficit cognitivo de compreensão, por exemplo. Algumas disfunções que se dão durante o parto da criança, por exemplo, quando se tem um parto normal, uma compressão do crânio, por exemplo. A gente sabe que quando a criança ela nasce por um parto normal, aquela pressão na cabeça pode fazer com que os ossos do crânio eles se sobrepõem. A gente sabe que eles não vêm calcificados, então pode se sobrepor. E muitas vezes a gente vê uma criança que nasce cabeça mais chata, com a cabeça chata, com a cabeça bicuda, tem vários formatos de crânio. E muitas vezes acha que é só estética. E acha que é estético, exatamente. Com o tempo vai passar. Posiciona de um lado, de outro. Muitas vezes melhora, mas a função não melhora. Então, olha que importante isso, gente. O osteopata, ele atua no sentido de melhorar essa mobilidade e tentar deixar esse crânio o mais normal possível para que possa, assim, a função se restabelecer. Nós temos nervos importantes que saem do crânio, que vão, por exemplo, vêm para a região digestiva da criança, que se tiver um crânio comprimido, por exemplo, vai fazer com que a função do estômago e das vísceras venham a ficar prejudicadas. Olha, a forma com que a criança sai na hora do parto pode possibilitar tudo isso, além dessa cabeça chata, no caso. Exatamente. E não só quando sai, muitas vezes durante a gestação mesmo, a posição que ela se encontra no ventre da mãe pode fazer com que tenha uma certa compressão. Isso ocorre naturalmente. Tá? E quando nasce, por exemplo, pode ser um parto com cesárea da mesma forma. Aí esse crânio ele vai vir da mesma forma achatado, vamos dizer assim, ou numa posição errônea. Então, quando ele chega para o osteopata, a gente consegue perceber quais são as regiões que tem mais restrição e consegue trabalhar com técnicas tranquilas, suaves, com o objetivo de restabelecer essa função. Mas isso o pediatra encaminha vocês? Como é que é esse trabalho? Quem encaminha para o osteopata? Esse trabalho pode vir por um encaminhamento de um pediatra. Tá? É comum, eu tenho alguns colegas pediatras que nos encaminham, ou colegas, às vezes fisioterapeutas, a própria mãe, quando percebe, já conhece o trabalho da osteopatia e já traz para a gente. A partir do momento que eu avalio e eu vejo que está dentro do trabalho osteopático, a gente faz o trabalho. Se perceber que tem que ser um trabalho em conjunto com o médico, a gente encaminha para o médico. Então, esse trabalho ele é feito em conjunto, sempre em conjunto. Daniela, então o melhor mesmo é já trabalhar a prevenção, já os cuidados antes do bebê nascer. Com certeza, Rúbia. Visando tanto a mãe quanto o bebê. Então, se a gente fizer uma preparação do parto, melhorar a qualidade dessa gestação, ter essa gestação mais saudável, trabalhar períneo da mulher para na hora da expulsão, no caso do parto natural, esse bebê saia mais fácil, a gente reduza o tempo de trabalho de parto, ou se for parto cesárea, para que a gente recupere essa mulher no pós-parto e para que o bebê tenha posições mais confortáveis na barriga, sem dúvida a gente vai estar auxiliando muito e está trabalhando em conjunto com a osteopatia. E como é que é feito esse trabalho, então, enquanto o bebê ainda está ali Isso, então esse trabalho a gente faz de várias formas também, seja ele com exercícios de fortalecimento, seja com massagens específicas, a própria drenagem linfática, muito conhecida nas gestantes, e um trabalho bem específico também que a gente trabalha, que a gente faz, é focado no períneo da mulher. Então a gente vai trabalhar esse assoalho pélvico, a musculatura da pelve, para quê? Para na hora da expulsão, ela saiba relaxar esse assoalho pélvico e o bebê saia de uma forma mais... É um momento já difícil, né? Difícil, dolorido, desconfortável. Verdade. Exatamente. Então a gente vai estar preparando essa mulher, esse períneo, para ter um momento de expulsão mais tranquilo, vamos dizer assim. E muito tem se falado, na prevenção, no parto natural, mesmo humanizado. Está voltando isso muito à tona, né? Exatamente. A gente tem, inclusive, um estudo que foi feito por uma fisioterapeuta, a doutora Ariane Azevedo, onde ela fez um estudo com gestantes
que estavam no trabalho de parto, onde um grupo recebeu atendimento fisioterapêutico e o outro não recebeu. O grupo de mulheres que recebeu atendimento fisioterapêutico apenas durante o trabalho de parto, elas aceleraram em uma média de 3 horas o trabalho de parto em relação às que não fizeram. Então já é uma vantagem para a mãe certeza. também, Sem além do dúvida bebê. alguma. E no teu caso, como é que é feito esse pós aí, depois que o bebê nasceu, né? Como é que você recebe essa criança? Que tipo de fisioterapia você faz, Gregório? Então, esse trabalho é o trabalho osteopático, né? Ele é bem diferente da fisioterapia convencional. Então, essa criança, ela chega pra gente, nós vamos fazer avaliações específicas para ver como que está a mobilidade dessa criança. Mobilidade do crânio, a mobilidade da pelve, mobilidade visceral. Nós trabalhamos com o adulto dessa forma, só que o adulto é uma estrutura, claro, muito mais simples para que a gente entenda. A criança é bem mais delicada. A partir de quantos anos vocês já podem entender? Desde meses. O ideal, inclusive, é que a criança nos procure o quanto antes. Porque a calcificação do crânio, principalmente, ela começa a se dar a partir dos 6 meses de idade, algumas suturas. Então, quanto antes eu conseguir atuar nesse crânio, mais cedo eu vou conseguir o resultado esperado para essa criança. Né? Se me procura Tem uma data, um limite, assim, de idade? Não, com esse dias. Tratamento, não. Pode vir com dias e Tá, mas se até passar um muito adulto. tempo, tem... Digamos que venha uma alteração grave de crânio, de compressão. E ela venha depois dos 2 anos de idade, quando todas as suturas já estão consolidadas. Nós vamos ter dificuldade, a gente não vai conseguir mais restabelecer a função total, normal dessa criança. Eu vou conseguir melhorar a mobilidade facial, tá? Possivelmente a gente vai realmente conseguir algum resultado, mas não vai ser aquele resultado tão efetivo como seria se essa criança viesse antes dos 6 meses de idade. E esse diagnóstico é apenas você vê e já tocando mesmo, ou tem algum exame de imagem, alguma coisa assim que é necessário ser feito quando a criança chega? Certo, não tem exame de imagem, porque é funcional. A imagem, ela nos traz alguma situação anatômica. Nesse caso, ele não é anatômico, ele é funcional. Então, são testes específicos, tocando, percebendo. No visual a gente já consegue perceber, mas quando quando a gente toca, a gente sente realmente que tem, por exemplo, um osso sobreposto ao outro. Então, é bem simples de sentir isso. E funcionalmente na criança a gente percebe que ela tem muitas vezes alterações. Às vezes tem o torcicolo congênito, por exemplo, é uma disfunção constante. Né? O próprio refluxo é muito comum. Isso é comum mesmo. É bem comum. Então, a gente sabe que até os 6 meses de idade tem um refluxo que é dito como o normal, mas existe o patológico. E dentro desse patológico, geralmente tem alterações de crânio, alterações de diafragma, alterações de pressão e tensão na região intestinal. Então, são nessas regiões onde a gente vai atuar para normalizar. E interfere na qualidade de vida da família inteira, né? Sem dúvida alguma, né? O sono dos pais, principalmente, né? Que vai ser o que está mais comprometido. A criança sofre. E como é que as pessoas podem ter acesso assim, a mais informações, tirar dúvidas com vocês? Então, nós temos o site, que é www.topfisio.com.br, físio com PHY. O telefone da clínica, né? Que é 3034 3113. Muito obrigada, Gregório. Obrigada, Daniela, também pelas informações aqui no nosso quadro Saúde, viu? Obrigada. Obrigado.